chegando a hora e a vez do nosso pé quente. Super Ivan Drago, o repórter que faz estrago. E ontem o tricolor só empatou. E o goleirão da Ferroviária, como dizem os mais antigos, Ivan pegou até pensamento no segundo tempo. Boa noite. Tudo bem, Tomás Rafael, Paulo Roberto, Savoy, amigos que acompanham o Papo de Craque segunda edição. Boa noite, Ivan. Um prazer falar com você. Grande, Paulão. Bom, realmente ontem o São Paulo parou nas mãos do goleiro Tadeu da Ferroviária, mas não convenceu. Mesmo assim, o desempenho ainda não foi satisfatório. Mais uma vez, a gente ouve a pressão por parte da torcida, de conselheiros, muita gente querendo a troca de treinador no São Paulo, mas como eu trouxe ontem a informação após o jogo contra a Ferroviária, não é um pensamento de quem comanda o departamento de futebol do São Paulo, no caso, Raí, o Ricardo Rocha. Portanto, o técnico Dorival Júnior vai comandar o São Paulo contra o CRB quarta-feira no estádio do Morumbi pela Copa do Brasil. E os jogadores também saíram em defesa do treinador. O volante Hudson foi questionado se há uma injustiça muito grande o Dorival ser pressionado para deixar o São Paulo. Claro que é, pô. Aqui o São Paulo é formado por jogadores, comissão técnica e diretoria. Isso aí a gente não tem peso em só uma pessoa, só um jogador, só um diretor. A culpa é de todos. Isso aí é fato. Isso aí não tem segredo, gente. Isso aí é futebol, isso aí é uma pergunta que vocês já sabem. O que vocês têm que saber é que o grupo confia no trabalho dele, o grupo confia no trabalho do Dorival, um trabalho bem feito. E a gente está procurando fazer as coisas para que as coisas voltem a dar certo, como tem que dar certo para o São Paulo. A gente está procurando fazer o possível para as coisas voltar a caminhar do jeito que tem que caminhar para o São Paulo. Aí, portanto, a palavra do Hudson. Tomás, alguns atletas conversaram com a diretoria, entendem que não é necessário a troca do comando, portanto, estão pedindo um voto de confiança, só que eles precisam reagir dentro das 4 linhas. Então, a qualquer momento, o São Paulo pode dar uma resposta, é o que espera o torcedor. Quem sabe quarta-feira contra o CRB no Morumbi pela Copa do Brasil. Jogo importante, é o primeiro duelo contra o CRB nessa terceira fase da Copa do Brasil. Portanto, o Dorival Júnior fica. A pressão nos bastidores é muito grande. A parte política do São Paulo tem fervido cada vez mais. O São Paulo hoje, ou a parte política do clube, é bastante fragmentada. Então há opositores, há aqueles que adoram este momento de crise do São Paulo, porque obviamente forçam várias situações, porque o que interessa é o poder, mas o Raí está decidido a manter o Dorival até segunda ordem. Claro que se quarta-feira for uma tragédia, tudo poderá ser repensado, mas nesse momento de crise ele está segurando o treinador. Muito bem, Ivan, deixa eu chamar um recado do Éder Luiz, o 10 do futebol, e aí na sequência o Savoia vai responder pra gente, ele que comentou o jogo ontem, o empate do São Paulo, se as alterações polêmicas feitas pelo Dorival no segundo tempo foram bem feitas, se deram resultado, se era o que ele tinha que fazer ou se simplesmente não deram certo. Em um minutinho aqui na Transamérica. Então, Savoia 6h45, muita gente criticou o Dorival por ter tirado o Valdívia, que para alguns era quem mais estava se mexendo, tentando alguma coisa. Por outro lado, São Paulo foi melhorou. Melhorou no segundo tempo em relação ao primeiro tempo. Então, foi certa a alteração? Foi. Eu acho que ele acertou quando ele separou Diego Souza Aliás, Diego Souza tá jogando nada, gente. Ele precisa fazer alguma coisa. Eu já vi o Diego Souza jogar muito bem, né? Muito bem em vários clubes, mas Palmeiras, o Vasco da Gama, enfim, no próprio Sport, mas e no Sport ele não jogava de centroavante, jogava segundo atacante com aquele que era do Santos, como é que chama? André, me fugiu o André. O André que era o centroavante. Então acho que ele não pode jogar de centroavante. Eu acho que o Nenê e o Diego Souza, 2 jogadores que não marcam, não tem dinâmica defensiva, sem a bola, não dá para jogar juntos, né? Mas ele não pediu nenhuma das contratações também. E eu acho que o Marcos Guilherme também é um jogador que jogou aquém do que joga, mas é um bom jogador, para mim titular absoluto. E o Paulo Boy entrou bem no time, né? Justamente no lugar esse é o Paulinho, né? É, o Paulinho. Tá. E o Nenê entrou no lugar do Valdívia. Achei que o Valdívia não estava jogando tudo isso também.
E o Nenê tem que jogar solto, flutuando, sem a obrigação de marcar tanto, mas jogar próximo da área, que ele chuta bem, ele passa bem. Perdeu um gol feito ontem, mas tudo bem. E o Trellis entrou no lugar do Diego Souza, que é um centroavante de ofício, né? Agora precisa jogar mais, precisa ter mais dinâmica. Eu acho que o problema não é o Dorival, são jogadores. Pô, os caras estão com medo de jogar. O Edmar foi dominar uma bola na lateral, pô, não conseguiu dominar, cara. Não conseguiu dominar uma bola. E jogadores errando assim bizonhamente. E aí a culpa é do treinador? Não dá. Eu acho que a culpa é de todo mundo, mas os jogadores tiveram atitude de homem, né? Foram falar acho que com o Raí e pediram e disseram que a culpa não é do treinador, porque eles sabem que eles estão devendo. O time está devendo pro torcedor, né? E eu acho que é por aí mesmo. A partir do momento que os jogadores se conscientizarem, que cada um nessa hora os caras têm que se juntar, têm que treinar mais, tem que dar 110% para o time sair dessa fase. O São Paulo vive uma crise de confiança e já não é de hoje. E tudo na vida, em qualquer profissão, você precisa de confiança. E a gente percebe que o São Paulo está com medo de jogar bola. O São Paulo está sem confiança. Precisa de umas vitórias, precisa de uma sequência de bons resultados, mas isso daí o time tem que reagir. E quando eu falo time, eu falo jogadores. E não só treinador, porque não adianta o treinador treinar e o jogador não cumpre a parte dele, né? Então achei legal essa atitude dos líderes do São Paulo, é por aí, e tem que dar resposta. Eles, jogadores, têm que dar resposta. Eu acho o seguinte, a minha opinião é diferente da do Savoia. O Savoia sabe disso e você também, Tomás. Tá apontando o relógio, que eu vou parar de falar? Não, só para saber quantos minutos tem o intervalo. Você tem os take your time, como dizem os americanos, Paulo. Ok. Fique à vontade. É o seguinte, o time jogava bem com o Valdívia? Jogava. Melhorou quando tirou o Valdívia? Melhorou. Mas ele podia deixar o Valdívia também. Tira o Diego Souza, que estava mal, e deixa o Valdívia em campo, que estava jogando bem, estava criando oportunidades. O time ia ficar melhor ainda do que ficou. Você não pode jogar, meu caro Tomás, contra a Ferroviária de Araraquara, que é um dos últimos colocados do campeonato, um time pequeno, que é treinado por um treinador de futebol de salão. Você não pode jogar com 2 volantes de contenção quando o time adversário está todo na defesa. Você não tem opções laterais, não tem. O Edmar é péssimo avançando e o Militão não sabe avançar também. Então você tem que criar no meio campo, organizar melhor o time, fazer o time jogar, ganhar uma cara diferente. Não adianta tirar o 8 e põe o 8, tirar o 9 e põe o 9, tirar o 6 e põe o 6. É a mesmice. A tática é a mesma. O adversário marcou o time, fechou os espaços por onde o São Paulo jogava, por onde ele tinha as melhores oportunidades, e o São Paulo não mudou o espaço dentro do campo. Então acho que é evidente que não é só do Dorival a culpa, mas ele tem uma parcela considerável por mexer mal no time, por escalar mal o time. Outra coisa, São Paulo precisa aprender a chutar. Eu sou da época em que o Tele ensinava o jogador a bater na bola. Ele pegava a bola e mostrava como se fazia. E fazia o jogador a se desenvolver tecnicamente. Era um trabalho quase de fundamento. Os caras ficavam com pé da vida, não gostavam, mas funcionava. O time do Tele não criava tantas oportunidades. Não era assim um time que fazia 10 chances, 8 chances de gol. Tinha 3, 4, 5. Mas tinha 3, fazia 2, ou fazia as 3. Se tinha 5, fazia 4. Entendeu? Boa parte da carreira do Tele, ele foi taxado de retranqueiro. Então, mas ele trabalhava o fundamento do jogador. Ensinou o Cafu a cruzar. Exatamente. Ensinou o Raí a bater falta. Tanto é que eu sempre falo, naquele gol do Barcelona, aquele gol de falta, quantas e quantas vezes o Raí virou pra mim, eu tava naquela época, a gente se acompanhava no campo, pô, mas esse velho é um saco, e fazia ele repetir. Sábado treinava no Morumbi, era ele, o Palinha. Parece que foi o Cafu que bateu naquele jogo contra o Barcelona, mas o Palinha também treinava. O Raí chuta, alguém segura a bola. Eu acho que é o Cafu. E o Palinha também treinava. Não lembro agora de cabeça quem pisava na bola. Mas quando o Raí correu pro Tele, depois daquele golaço fantástico,
era um agradecimento. E ele cansou de... pode perguntar pro Raí. O dia que eu for lá no Morumbi, vou falar com ele. Ele falou, pô, esse velho é um saco. Mas sabia muito. Aí eu vi ele fazer. Ele falou, olha, Raí, essa bola, ela tem que passar, não precisa ser nem forte. Em cima do terceiro homem, assim. Ele pegava a bola e dava um tapinha na bola. A bola nem batia na rede. Passava pelo terceiro, sabe por quê? Porque quando passa pelo terceiro homem da barreira, o goleiro, quando vê a bola já entrou. Não pega mais. 6h50.